Boa tarde, continuamos com a nossa aula, onde estava falando para vocês da filosofia náhuatl, é a aula 6, parte 2 agora. Nessa parte aqui eu queria ler para vocês, principalmente, né, ler vários trechos de um grande livro, conhecido como Popol Vuh, que é um primeiro grande livro onde se descreve o mito da criação maia. Esse livro foi editado pela Iluminuras, né? Os seus organizadores foram o Gordon Brotherstone, que é um dos historiadores que mais e melhor conhecem a língua maia, né? E Sérgio Medeiros, né? O, o livro é bilíngue, né? Escrito em quiché, que é uma língua da família maia, e traduzido para o português, né? É uma verdadeira obra de arte isso daqui, né? Então, dessa forma me parece que dá para ter, né, pelo menos com essas aulas, uma visão daquilo que eu quis explicar para vocês, de como é difícil trabalhar com crônicas e com códices, né? Dei para vocês um exemplo de uma crônica de Bernardino de Sahagún, falamos um pouco da filosofia náhuatl, e agora vou dar para vocês uma ideia de um códice, um dos códices mais interessantes que temos à disposição. É fácil de manipular, é difícil de ler, é um texto difícil, é um grande poema isso daqui, mas é só vocês observarem. Vou ler para vocês, por exemplo, alguns textos, né? Sobre, vou ler o texto em quechua, onde se fala, por exemplo, de que não existia nada, não havia mais nada, o que quer que fosse, em silêncio ou em repouso. Cada coisa foi feita silenciosa, cada coisa foi feita quieta, foi feita invisível, foi feita para descansar no céu. Muito bem, agora vou ler para vocês em quechua esse mesmo trecho. Maabinakila, Kamobolik, Kakozboki, Untaka Zibinik, Untaka Zibolik, Kamalka Manatá, Kakotska Manatá Baka. É um pouco complicado. De qualquer forma, devemos ao Gordon Brotherstone os seus estudos para conseguir traduzir e facilitar a leitura desses documentos, desses textos maravilhosos. O Popol Vuh foi escrito por uma comunidade maia, quiché, que é da família maia, que estavam, foi escrito na metade do século XVI, já com os espanhóis no continente americano, e depois da conquista de Alvarado, que era um lugartenente do Hernán Cortés, que em 1524 conquistou todo aquele território maia, do que hoje seria a Guatemala Ocidental, né? Eles falam, esse texto, Popol Vuh, descreve a criação do mundo e especificamente a história dos quichês já no quarto mundo. Houve 4 mundos, 4 idades, né, do mundo. E os maias quichês escrevem na quarta idade. É uma cópia, né, o primeiro manuscrito que nós temos é uma cópia feita de outra cópia que copia a original, né? Que estava em 2 cidades diferentes da Guatemala, né? E está escrita pelo povo quiché, que é da família maia, e está escrito na língua quiché, né? Popol Vuh
tem vários significados. O termo pop tem 3 significados diferentes, né? Pode ser entendido como uma esteira trançada, pode ser entendido como o assento, o lugar do conselho ou da autoridade no conselho, e pode ser entendido como uma festa anual, né? E vu é o termo que se utiliza para livro, né? A primeira tradução para o castelhano foi feita pelo padre Ximenes no século XVII, e depois houve uma edição para o francês e uma tradução para o francês e uma outra para o alemão, né? Os estudiosos dizem que o livro, o Popol Vuh, deve ser entendido dentro do conceito da categoria de título, ou seja, é um documento que é um título por meio do qual aquela população quiché estava reivindicando uma série de direitos, né, do governo colonial. Ou seja, no próprio texto se reconhece, no começo e no fim, se faz referência, né, à chegada dos espanhóis, à chegada de Alvarado e à cristandade, né? Agora, eu vou ler alguns trechos, vou explicar algumas coisas, e a impressão que a gente sempre tem é que, puxa, mas será então que não há ingerências bíblicas aqui no texto, né? Os estudiosos falam que não, né? Os estudiosos falam que não há ingerências bíblicas. O que há é uma outra forma de contar o mito da criação, né? Há similaridades, né? Há similaridades. E isso talvez nos remete a uma outra teoria sobre que se pode, há autores que falam disso, né? Quer dizer, há uma origem comum de toda a humanidade, há uma narração primitiva originária, né? Onde se estabelece, se conta o mito da criação, né? E depois há formas diversificadas, formas diferentes em que esse mito vai seguir. Então vai ter a forma hebraica, judaica, cristã, depois pode ter uma outra forma que aqui é a forma quiché, vai ter a forma asteca, não conheço, mas também nada impede de que exista uma forma indiana, hindu, chinesa, shintoísta, né? Tudo a partir de uma narrativa originária comum. Mas tudo isso são hipóteses, né? Não temos um fundamento claro, um fundamento sólido para confirmar essas teorias, né? Na verdade, o texto nos narra a origem da criação, né? Em 3 tentativas de criação, e a quarta idade, onde está acontecendo a história quiché, quando chegam os espanhóis no continente americano, né? Eu vou ler, vou procurar não me perder muito com isso daqui, né? Como eu estava dizendo para vocês, o texto começa dizendo precisamente que, olha só, como se diz em palavras quichês, então eles disseram tudo, e fizeram tudo também, em clara existência e claras palavras. Isto escreveremos agora na palavra de Deus, agora na cristandade. Nós o preservaremos, porque não existe mais uma visão do Popol Vuh. Uma visão das coisas claras veio do lado mar, a descrição das nossas sombras, uma visão da vida clara, como é chamada. Houve uma vez o manuscrito disso, e foi escrito há muito tempo. Só que ocultando a face está o seu leitor, o seu pensador. Grande foi o seu valor e a sua narração quando se concluiu o nascimento de todo o céu e de toda a terra. Foram 4 criações. Então, esse aqui é o verso número 50, né? Então,
logo no começo do grande poema, o poema é enorme. Ele tem mais de... Um momentinho, vamos ver se chegamos... mais de 6.500, mais de 7.000 versos, né? Então, no versículo número 40, tem esse começo, né, de que eles estão escrevendo, eles têm consciência de que estão escrevendo no momento da cristandade, mas eles estão escrevendo a palavra de Deus que já existiu escrita no Popol Vuh antigo, né, num outro Popol Vuh, né, que foi escrito há muito tempo, né? Foi escrito quando se concluiu o nascimento de todo o céu e de toda a terra, né? E como é que começa, né? Então, como é que começa essa criação? Eles começam a falar, né, que o começo da criação começou precisamente com as palavras, né? Então, a palavra criava, né? Estas foram, na verdade, as primeiras palavras, as primeiras expressões. Ainda não havia nenhuma pessoa e nenhum animal. Então, não havia nada propriamente, não havia pessoas nem animais. O que havia era árvore, pedra, buraco, desfiladeiro, campo ou floresta. Não havia mais nada. O que quer que fosse, em silêncio ou em repouso. Cada coisa foi feita silenciosa. Cada coisa foi feita quieta. Foi feita invisível. Foi feita para descansar no céu. Ainda, como disse, né, ainda não havia nem animais, nem homens, né? Os animais e os homens vão ter um segundo momento na criação. Então, os deuses, né? Então chegou a palavra dele, Deus, aqui. E mandaram, aqui está em plural, né? São os deuses, né? Mandara que fosse criado e geraram os homens. Então conceberam o nascimento, a criação de árvores, de arbustos e o nascimento da vida e da humanidade. Então, nesse primeiro momento, os deuses percebem que com essa criação não havia nenhuma adoração ou glorificação daquilo que construímos, daquilo que modelamos. Até que tenhamos criado também uma forma humana, uma figura humana. Só a palavra deles causou a sua criação. Então, os deuses estavam preocupados com o seguinte: a natureza, né, não adorava, não falava com Deus. Era preciso criar um ser, que seria o homem, né, que seria um adorador. Seria alguém que entraria em diálogo com Deus, né? A nossa criação está bem feita. É a nossa obra. Foi assim que foi inventado o que eles imaginaram. Enquanto eles refletiam sobre a sua perfeição, tudo foi feito por eles. Então, é interessante, né? Há uma ideia de uma criação perfeita porque foi feita pelos deuses, né? Quando eles pensaram e falaram, repentinamente aquilo aconteceu, né? Então, de fato, há uma analogia, uma similaridade com o momento da criação da Bíblia, né? em que Deus fala e as coisas acontecem. Aqui também, né? Os deuses pensam e falam e repentinamente acontece. E aí, quando é criado, né? Quando foram criados os homens, né? Começam a falar, os deuses. Falem então, clamem então, não gorjeiem, não gritem, tentem se entender entre si, dentro de cada espécie e em cada grupo. Então, há uma criação dos homens para que vão dialogar, que vão se conhecer. A proposta dos deuses é que os homens se conheçam, que os homens se falem e se conheçam. E que, ao mesmo tempo, digam então nossos nomes. Adorem-nos como sua mãe e como seu pai. Falem então e nos chamem e nos adorem. Foi isso que lhes foi dito. Mas eles,
os homens, não puderam falar como homens. Apenas aparentaram fazê-lo. Eles emitiram um ruído e apenas grasnaram. A expressão da fala deles não se desenvolveu. Ao contrário, deram gritos, cada um separadamente. É interessante isto, né? Quer dizer, essa primeira criação, os homens pareciam paulistas, né? Os homens ficavam cada um no seu canto, cada um grasnando, gritando, né? E não conseguindo falar entre si, nem falar com os deuses, né? E os próprios deuses, então, começam a se questionar, né? Dizer, bom, mas essa criação não vai muito longe, né? De fato, tem de existir um louvador, estão falando os deuses entre si, um adorador a quem ainda faremos. Então foi preciso uma outra tentativa para tentar de novo ser venerados, pois eles, os homens, não falavam entre si. É interessante, né? Então há um momento da segunda criação, né? O segundo mundo, em que os deuses começam novamente a se questionarem, né? Como faremos então para sermos invocados e lembrados sobre a terra? Né? Isso aqui é o versículo 430, o verso 430. Né? Os deuses vão criar uma nova, vão fazer uma segunda tentativa, né? Um segundo homem, uma versão 2.0, né? Mas quando ele falou, olha só, é interessante, né? Eles trabalharam a partir, eles modelaram e trabalharam a terra e a lama. Então, esse homem aqui foi feito da terra e da lama. Eles fizeram o corpo, mas este não lhes pareceu bom. O corpo apenas avançou desunido. Ele estava todo empapado, estava todo encharcado. Estava caindo aos pedaços, estava se dissolvendo. A sua cabeça balançava, seu rosto estava todo de um só lado. Seus olhos eram opacos e não podiam ser penetrados. É incrível isto, né? O olhar precisa penetrar, não? Quer dizer, é preciso, agora que estamos em tempos de viver online, é preciso a presença, é preciso olhar nos olhos, é preciso penetrar nos olhos dos outros, né? E que os olhos dos outros me penetrem, me decifrem, me falem com os seus olhos. É lindo isto, né? Então, esse segundo homem, essa versão 2.0, não funcionou direito. Por quê? Porque era feito de barro e de lama e se desfazia, mas principalmente porque seus olhos eram opacos e não podiam ser penetrados. Quando ele falou, quando o homem falou, ele não pode ser compreendido e se dissolveu repentinamente na água. Então, os deuses Zacou e Bitol falaram, ele não era forte. Ele parecia úmido. Se continuasse molhado, não ia ser capaz de andar e nem chegaria a se multiplicar. Então, essa segunda criação também não deu certo. Mas os deuses não desistiram, né? E passaram para uma terceira criação. O que será que faremos? Que poderá agora ter êxito? Que poderá agora ser inteligente para venerar-nos e invocar-nos? Então, os deuses continuam procurando um adorador, um louvador, como eles mesmos falavam. Alguém que fosse feito para entrar em diálogo com eles, né? Então eles ensinam, os deuses ensinam aos homens a arar a terra, né, para que se lembrem que foram ensinados pelos deuses. E esses homens foram feitos, em lugar de serem feitos do barro e da lama que se desfazia, foram feitos de madeira, para que ficassem com maior sustentação. E então, os deuses, né, falaram, está ficando bem este boneco, entalhado na madeira. Né? Os deuses começaram a ficar contentes, né? Porque pelo menos esse daqui já parecia mais
humano, né? Parecia um boneco humano. Ele fala. Finalmente, algo na terra fala. Então que assim seja, eles disseram. E enquanto falavam, o boneco foi feito, entalhado na madeira. Eles eram como pessoas e falavam como pessoas. Finalmente existiam seres sobre a face da terra e eles viveram e se multiplicaram e geraram filhas e filhos, os bonecos entalhados na madeira. Interessante, não é? O narrador aqui está vibrando, né? Porque finalmente, quer dizer, os deuses estão vibrando também. Finalmente há uns homens que entram em contatos uns com os outros, que se reproduzem, que geram filhos e filhas e que, além disso, né, estão ficando bem, falam como pessoas. Né? Só que eles tinham um problema. Eles não tinham coração. Eles não tinham coração. Foi a primeira população numerosa que houve aqui na Terra. E eles não tinham coração. Isso já está no verso 670. Então, precisamente porque os homens não tinham coração, os deuses fizeram cair uma chuva de resina e foram todos destruídos. Porque não pensaram diante da sua mãe e diante de seu pai. Por causa deles, a face da terra ficou escura. E então começou uma chuva negra, noite e dia. Noite e dia. É incrível, né? É interessante. São os homens feitos de madeira que não têm coração. E não têm coração. E eles, continua o relato, já está no verso 780, né? É o fim da última criação, da terceira criação. Como disse para vocês, os clichês chegando no quarto mundo, né? Por que eles tiveram que extirpar, que extinguir, que eliminar? Né? Por que os deuses tiveram que cancelar os homens? Porque eles não respeitavam a natureza. Eles não respeitavam as coisas que tinham sido criadas. Né? Eles acabavam dominando. Né? Eles queriam dominar a natureza. Eles não queriam guardar a natureza. Então as suas grelhas e os seus potes falaram a seguir: foi sofrimento que vocês nos infligiram. A fuligem se espalhava em nossas bocas, escurecidas estavam nossas faces. Estávamos sempre queimando no fogo. Vocês nos queimaram. Vocês não sentiam pena de nós. Então, agora, reparem, somos nós que vamos queimá-los. É interessante, né? Então, a natureza toda, né, se revolta contra esses homens de madeira, esses homens sem coração, reclamam que esses homens sem coração, né, violentaram a natureza, né, queimaram a natureza, e agora a natureza é que vai se vingar. Né? Então os homens tentaram fugir, foram obrigados a dispersar-se inteiramente. Tentaram subir nas casas, mas as casas ruíram e eles caíram. Tentaram subir nas árvores, mas foram lançados de lá por elas. Tentaram se arrastar para dentro dos buracos, mas os buracos se fecharam em suas faces. É forte esse poema, né? É como os homens tentam sobreviver fugindo, né, da cólera da natureza, né, e não conseguem. Né? Qualquer parecido com os tempos de coronavírus é pura coincidência, mas o fato é surpreendente. Né? Nós estávamos no cume da civilização ocidental, achando que tínhamos o controle de tudo, que todas as coisas estavam, o poder de vida e de morte estava nas nossas mãos, e de repente, do nada, de um morcego perdido na China, né, se desencadeia, né, essa terrível pandemia, né, que provoca e produz a morte, né, de qualquer um, em qualquer momento. Né? E a gente foge e tenta se refugiar nas casas, mas as casas ruíram. E eles caíram. E tentamos subir nas árvores para proteger-nos, mas foram lançados de lá por elas. Tentaram se arrastar para dentro dos buracos,
mas os buracos fecharam as suas faces. E se conta que o que sobrou deles são os macacos que estão hoje na floresta. Assim, o fato dos macacos parecerem pessoas é sinal de que houve uma geração de pessoas construídas, de pessoas modeladas, só bonecos e só entalhados em madeira. É genial isso daqui, né? Então, não é o homem que procede do macaco, é o macaco que procede do homem de madeira. Né? O que sobrou dos homens de madeira foram os macacos, aqueles que conseguiram sobreviver é porque ficaram nas árvores e viraram macacos. Né? Bom, já temos quase meia hora, né? Eu contei aqui as três idades do mundo, a quarta idade do mundo é a idade em que os clichês estão falando. Eu não vou voltar no texto, eu não vou ler, porque senão isso aqui demoraria muito, né? Vou explicar um pouco para vocês como é que são. Isso aqui já está, olha só, na página 300. Então, a partir do verso 5.500, mais ou menos, né, começa a quarta idade do mundo a contar a história dos clichês por mais 2.000 versos. Né? Então, os clichês chegam e o seu Deus pede que abandonem Tula. Né? Então, também, né, como vocês lembram, Quetzalcoatl dos toltecas, né, abandona Tula, né, e foge, entra na costa leste, na costa do Atlântico e vai em direção, né, para o que seria a Europa. Né? Isso no mito tolteca, mexica. Os mexicas astecas falam de que o deus dele, o Huitzilopochtli, pede para eles saírem, abandonarem a cidade de Aztlán e se encaminharem até Tenochtitlan, até onde vão encontrar, saindo do lago, uma águia em cima de uma árvore com uma serpente no bico, né? Que vai estar, né, naquela região pantanosa onde vai ser fundada Tenochtitlan. Né? E aqui os clichês também, né, contam uma história parecida, onde o próprio Deus dele pede que abandonem Tula, né, como uma forma de agradecimento, como uma forma de renúncia. E aí os clichês saem de Tula e se dividem, né, em três tribos, e cada uma delas fica com um deus. Né? Só que cada um desses deuses e cada uma dessas tribos, os deuses começam a exigir sacrifícios pessoais, sacrifícios como forma de agradecimento, começam a pedir sacrifícios humanos, exigem que se sacrifiquem pessoas. Né? E aí o que acontece é que os clichês se unem, né, e tentam fazer um golpe, né, fazer um complô e derrubar e matar a Deus. Né? Então há uma passagem, uma longa passagem de como os clichês vão entrar em discussão contra Deus e, na verdade, matar o Criador. Né? Então, de fato, é um mito. É um mito onde se narra a história da humanidade de uma outra forma, mas numa estrutura parecida, né, do que os outros mitos de criação, né, que você pode, para pegar o que mais fácil, mais simples, que a gente tem um conhecimento, imagino eu que vocês terão esse conhecimento também, do mito da Bíblia, é a mesma coisa, quer dizer, você pede para, né, eles saem do paraíso, eles são expulsos do paraíso, vão para um lugar fora do paraíso, lá eles se dividem, as línguas se dividem, né? É a Babel, as línguas se dividem, os povos se dividem, mas depois eles começam a perceber, né, que o Deus deles é um Deus meio implacável, é um Deus que eles não gostam e que eles se revoltam e eles vão contra as suas alianças,
né? E, na verdade, eles querem, como se descreve em Babel, eles querem construir uma torre até chegar ao céu e derrubar o próprio Deus, né? Essa é a história bíblica, né? Aqui tem uma estrutura, em termos maia-quichês, mas muito similar. Então, era isso que eu queria falar com relação ao Popol Vuh. Acho que é apaixonante, me parece, né? Quer dizer, tem uma riqueza, um ensinamento muito profundo sobre a natureza humana, né? E o que me parece assim significativo é que essa daí é, como se fala muitas vezes, a Bíblia do nosso continente. Ou seja, os primeiros relatos, os primeiros manuscritos que nós temos sobre como é que é o nosso mito de criação, né? O nosso mito histórico, é o Popol Vuh, né? Então, com isso eu encerro essa aula. Essa aqui é a aula sexta, aqui é a parte 2. É o meu curso virtual de História da América. Muito obrigado pela atenção.